Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o evangelista Adriano e nessa oportunidade aqui estou para comentar mais uma lição das lições bíblicas da Betel Dominical, primeiro trimestre de 2022. O tema que nós estamos estudando é no trimestre, já chegando ao final do trimestre, é o livro de Ezequiel, aonde nós estamos estudando aí sobre esse profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. Hoje nós estaremos estudando a penúltima lição, a 11ª lição, sobre o tema o novo templo e a restauração do culto. Lição essa que será dada no dia 13, domingo agora. Bem, meus amados, falando sobre o santuário no meio do povo de Deus, começo esta falação destacando o objetivo do santuário no meio do povo, que de acordo com a nossa verdade aplicada, com a nossa introdução e o nosso ponto de partida, aqui nós temos dentro desses pontos, então, a ação de Deus e a resposta do povo. A ação de Deus foi em restabelecer, restaurar o seu relacionamento com o povo. Como seria isso? Como Deus fez isso? Bom, Deus, dando as instruções que eram as leis, os mandamentos, seus princípios e estatutos, em outras palavras, quando a gente ouve alguma passagem falar Deus estabelece Israel como seu povo e eles teriam que ter Deus como seu Deus. Então, vem ao nosso entendimento que Deus estava dizendo que estava a restaurar esse relacionamento, a reconstruir o seu povo, restabelecendo ao seu povo que Deus seria o seu Deus e ele seria o seu povo. Temos enfatizado bastante esta questão nesse trimestre. As instruções aqui seria exatamente para mostrar ao povo como Deus queria que ele se comportasse como povo seu, ou seja, povo de propriedade exclusiva, santo, separado a Deus. O objetivo do santuário no meio do povo é visto também pelo impacto que o santuário causava no povo. O santuário no meio do povo era um sinal de segurança, de que tudo daria certo e de convicção das vitórias e de certeza de que Deus estava no controle, operando e agindo em favor do seu povo. Eu disse até aqui das ações de Deus. Agora, qual seria a resposta do povo? Acatar as instruções e se esforçarem para viver de acordo com a vontade de Deus. Viver uma vida de adoração, como nós vimos na nossa introdução e também na nossa verdade aplicada. Vivendo uma vida de adoração integral. O que é isso? Eles teriam que atentar para os ensinamentos que Deus estava dando a eles, e assim eles passariam a viver adorando a Deus integralmente. Este viver integral é a parte do povo em dedicar total relevância e temor a estas instruções. Este era o sinal de que eles realmente estavam se portando como um povo de Deus. Adoração aqui, meus queridos, não tem nada a ver com canto e nem com o nosso comportamento nos cultos dizendo glória a Deus e aleluia, louvado seja o seu nome, ou coisa dessa natureza. Faz parte, mas a adoração aqui está falando dessa entrega integral, ou seja, da hora que eu acordo ao momento em que me deito, eu preciso estar em um viver de adoração a Deus,
ou seja, com uma vida de oração em dia, em constante meditação, se esforçando para viver de conformidade com as instruções que Deus dá, ou seja, um viver que tenha uma dedicação total, que dê total importância, temente a Deus. Com essas atitudes, eu vou estar glorificando e exaltando ao Senhor. A questão do tabernáculo aí, nós vamos ver que o tabernáculo do hebraico Mishkan, que é de acordo com a Bíblia hebraica, era a habitação terrestre de Deus entre os filhos de Israel, desde o tempo do Êxodo até o Egito, até a conquista da terra prometida, ou até que viesse a existir o outro formato do santuário de Deus, que era o templo feito por pedra lavada e outros materiais, como veremos mais à frente. Sabemos que o tabernáculo era para o povo de Israel o local de encontro entre Deus e o homem. Ali Deus aperfeiçoa o relacionamento dele com o seu povo, por intermédio de suas instruções dadas a este povo. Um dos objetivos dessas instruções era o aperfeiçoamento do povo, para que o povo pudesse andar na forma ou no padrão de Deus. Ou seja, o tabernáculo seria o local onde Deus estaria dando a certeza, a convicção do aperfeiçoamento desse relacionamento. Ora, o tabernáculo, como vimos, de acordo com a Bíblia hebraica, era a habitação terrena de Deus entre os filhos de Israel. E como vai nos dizer o verso 8 de Êxodo 25, fazendo menção ao tabernáculo que Moisés ia levantar: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. O santuário era um local sacrossanto, conhecido, como já falei, residência ou morada de Deus. Hoje, quem são as moradas de Deus? Os templos do Senhor. Creio que a sua resposta foi essa: sou eu. Mas se porventura tem alguém que está duvidoso e não teve esta condição de responder, sou eu, por algum fato, eu te convido, meu querido, então, a fazer uma introspectiva da sua vida e levar diante de Deus tudo aquilo que pode estar tirando essa convicção. Com certeza Deus vai tratar, Deus vai trabalhar e você também terá essa convicção de que você é um templo, uma morada do Senhor. Já no 1.2 aqui, o templo construído por Salomão, este templo ele vai suceder o santuário feito de cortina. Esse templo feito por tijolos e pedras, madeira e outros materiais, ou seja, o primeiro templo físico que seria construído por Salomão. Porém, o desejo de construir ou de dedicar uma casa ao Senhor não veio de Salomão, foi de Davi. Davi desejou dedicar uma casa ao Senhor, um templo físico fora do formato do tabernáculo. Porém, a Bíblia vai dizer que não foi permitido que Davi fizesse isso. E por quê? Talvez a sua resposta seja porque Davi era um homem de sangue. Sim, a Bíblia também diz isso. Mas a Bíblia também vai dizer que esse não era o propósito de Deus para Davi. Lucas, em Atos 13:36, diz que Deus planejou para Davi ser um guerreiro. Davi ia guerrear, conquistar e dominar. O propósito de Deus para Davi era levá-lo a vencer as guerras, derramar sangue. Ainda que essa causa fosse justa, não era o propósito de Deus que Davi viesse construir um templo para ele. Por isso, Davi não pôde construir um santuário para Deus. Lendo os primeiros livros bíblicos, nós vamos entender que antes mesmo do deserto, Deus já tinha tudo detalhadamente projetado. Ou seja, um tempo para todas as coisas estabelecido por Deus. Tempo de guerra, onde Israel venceria os inimigos, expulsando-os da terra, conquistando essa terra, dominando ela. E tempo de paz,
aonde o povo ia se estabelecer, se firmar e se fortalecer como povo de Deus. Então, meus queridos, dentro do propósito divino, Deus ia em cada tempo usando quem quer que fosse, homem ou mulher, para executar dentro do seu propósito essa ou aquela tarefa. O propósito de Deus para Davi, naquele tempo, era usá-lo como um rei que fosse chamado para a guerra, para a batalha, para a conquista. Quem foi chamado para articular com sabedoria, fazendo aliança, foi seu filho Salomão, que viveria um tempo de paz. 1 Reis capítulo 5, versículo 3 a 5, mostra Salomão articulando com o rei de Tiro, Irão, onde Salomão começa explicando que Davi não podia edificar a casa, ou não pôde edificar a casa a Deus, por causa das guerras que lhe cercavam. E porém Deus o havia escolhido para que através dele essa casa fosse edificada. Pois através da articulação de Salomão, com a ajuda desse rei, do rei Tiro, Salomão construiu o templo que todos conhecemos como o templo que levou o seu nome e que foi destruído aqui neste cativeiro do qual nós estamos estudando durante todo esse primeiro trimestre de 2021. O rei de Tiro deu a Salomão materiais para a construção, servos e servas, para fazer a construção do templo. Salomão, com todo esse recurso, inclusive o recurso mais importante era a sabedoria que Deus tinha dado a Salomão. Então, com a sabedoria que Deus havia lhe dado, com a ajuda do rei de Tiro e com todos os demais recursos que Salomão tinha, em 7 anos Salomão acabou de construir a casa ao Senhor. Meus amados, Davi era um grande guerreiro e tinha entendimento e sabedoria e estratégia para vencer as guerras, pois para isso Deus o levantou, para um tempo de guerra, de domínio, de conquista. Mas para a construção do templo, Deus tinha escolhido Salomão, e Salomão, com sabedoria e entendimento, levou o povo a viver um tempo de paz e sossego. Meus irmãos, Deus tinha um tempo específico para Davi e um tempo específico para Salomão. Foi Salomão mesmo quem escreveu: há tempo determinado para todas as coisas. E algo muito importante que não podemos deixar passar aqui, não foi do coração de Davi, como a gente pensa, que veio a ideia da construção de um templo, mas isso já estava no coração de Deus, olha, antes que Davi viesse a existir. Deuteronômio capítulo 12, versículo 9 a 11, afirma isso. Este subtópico, ele termina com Deus, em meio à inauguração desse templo, repreendendo o povo e dizendo a este povo o que iria acontecer com Israel se Israel se desviasse dos estatutos, dos mandamentos que Deus ali estava lhe dando. Que é o que estudamos no princípio desse trimestre, o juízo de Deus como consequência do pecado deste povo. Desta forma, termino esse primeiro tópico falando no 1.3 da destruição do templo. Irmãos, meus irmãos, Deus usou Salomão, usou os profetas para alertar o povo para que eles não andassem no caminho do pecado, pois esse caminho traria a eles consequências terríveis. Mas como Deus já sabia que este povo ia caminhar pelo caminho do pecado, ele já insere no momento da inauguração do templo ali a promessa de restauração, que está ligada ao culto no templo, onde Deus diz que se esse povo que estava caminhando pelo caminho do pecado, iria caminhar pelo caminho do pecado, sofrendo as consequências dos seus erros, que era
terra infértil e quebra de relacionamento. Deus diz que se este povo clamasse pelo seu nome, se humilhando, se arrependendo e se convertendo dos seus maus caminhos, então Deus os ouviria do céu, perdoaria o seu pecado e sararia a sua terra. Este povo estava amando mais o templo do que a Deus, mais os ritos sagrados, religiosos, do que a Deus. A falta do conhecimento nos faz pecar, por eles estarem dando mais lugar a observar os templos, a observar os ritos religiosos do templo. Eles estavam deixando de lado a observação dos ensinamentos, dos mandamentos, dos estatutos, das diretrizes, dos princípios, das leis, ou seja, das instruções que Deus havia dado a eles. Essa verdade foi Jesus mesmo quem disse: o que faz o homem pecar é a falta do conhecimento. Por isso esse povo esteve debaixo das condições das quais nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2022. E só através do caminho do arrependimento é que seria possível eles alcançar o caminho da restauração, como estamos vendo nessas últimas lições que estamos estudando aqui. O nosso segundo tópico, a visão do templo. Aqui nós vamos explicar que a visão, esse novo templo, está falando, na verdade, da visão do santuário. Então nós vamos explicar a visão do santuário no meio do povo, que isso significava. E isso é manifesto nos 3 subtópicos que compõem esse segundo tópico. Os pontos são a estrutura do templo e o serviço sacerdotal. O foco desses 2 pontos é nos levar, através dos detalhes, compreender as lições que há dentro da profecia do livro de Ezequiel, e aí tirarmos lição que traga para nós edificação e crescimento em Cristo. Então, meu amado, nós vamos ver aqui essa questão do novo tempo no 1.2. Aqui vemos que quando Ezequiel ele começa a retratar em detalhe toda esta visão estrutural do santuário, de sua total restauração, quando Ezequiel mostra toda esta estrutura deste santuário, que vem acompanhado dos utensílios, sacerdócio, nasce então no coração desse povo a esperança, pois a promessa ela diz respeito à total restauração, incluindo toda Israel, inclusive o santuário, o templo. Então, para um povo que estava apenas no princípio de sua estadia no exílio babilônico, para este povo que agora não tem mais ouvido para falsos profetas, para um povo que em plena altura do campeonato não tem mais foco nas conversas, nas visões falsas dadas pelos falsos profetas, e agora a sua atenção, seus ouvidos são totalmente dados ao arauto de Deus. Para esse povo, essas visões veio para eles em forma de profecia, e essas profecias criam em seus corações a esperança de que tudo voltaria ao normal. E é bom lembrarmos, essas profecias foram dadas a eles, estando Jerusalém em total ruína, com os seus muros destruídos, e o seu maior referencial, o templo, também destruído. E como eu disse, eles está no meio do cativeiro, no início desse cativeiro, mas
já recebia esta promessa de restauração completa, que incluía a restauração do santuário, mas esse santuário seria restaurado, teria restaurado nele também a glória de Deus. Então, este povo, eles tinham em sua mente que eles voltariam novamente a viver o tempo de celebração. Desde o princípio, estamos falando que o plano de Deus sempre foi o de habitar no meio do seu povo. Esta é uma das lições que tiramos daqui, que é nos transmitida. A construção do santuário era para Deus estar no meio do seu povo, ou seja, se encontrando com o seu povo, ali no santuário. Esta era a ideia que o povo tinha em mente. Templo no nosso meio, Deus conosco. Para nós fica a lição, pois este plano de Deus de habitar no meio do seu povo, Jesus falou dele plenamente, trazendo a ideia de um viver unido a Cristo, recebendo de sua graça para um viver santo e agradável a Deus. Sabemos que hoje somos os templos, as moradas, os santuários de Deus. E quem habita em nós, ou no meio de nós, é Jesus, é o Espírito Santo. A lei que regia o santuário era a lei que tinha um princípio da santidade. Deus fala a Ezequiel que aquele lugar seria o lugar do seu trono, o lugar da planta dos seus pés, aonde ele habitaria. Portanto, os filhos de Israel não podiam contaminar aquele lugar de novo. Não podiam contaminar o seu santo nome. Nem eles, nem os seus reis, com as suas obras pecaminosas, que outrora eles praticaram. Se eles voltassem a andar em seus maus caminhos, isso Deus falando de um tempo de restauração, Deus os consumiria em sua ira. A exortação é bem clara. Se eles quisessem Deus habitando no meio deles, tinha que lançar fora toda a imundícia, todo o pecado, tudo que antes era praticado. Por eles e pelos seus reis. A ordem de Deus a Ezequiel era para que Ezequiel mostrasse ao povo de Israel o santuário, para que este povo se envergonhasse das suas maldades e passasse a se modelar pela forma da casa de Deus, pela sua figura, pela sua saída, pela sua entrada, todas as formas e toda a sua estrutura. Ou seja, tudo que havia no templo, no santuário, era santo. Então o que Deus está falando é que eles deveriam ser santos, como santo é o Senhor. Então, a lei que regia a casa do Senhor, a casa de Deus, era a lei da santidade. E eles deveriam andar por esse caminho, pelo caminho da santidade. Em seguida, nós vemos Deus dizendo a Ezequiel para que ele atentasse bem para o que estava sendo dito a ele, que ele fosse fiel no entregar desta mensagem ao povo de Israel. O mesmo vemos nos relatos de Ezequiel 40, versículo 4. A ordem de anunciar tudo quanto vires mostra que o povo teria que ter total atenção à mensagem de Ezequiel. Então, o templo simbolizava Deus no meio deles. E esta era a ideia deles. Tendo o templo no meio nosso, Deus estará no nosso meio.
Portanto, meu querido, o princípio que regia o templo e o povo era a santidade. Santidade, nós sabemos muito bem, que é estar separado de tudo aquilo que desagrada a Deus. Ou seja, as mesmas leis que Deus deu lá no princípio, como é registrado em Levíticos, sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Esta era a lei que regia a todo o povo que ia passar pela restauração prometida por Deus. Para nós não é diferente. Para que Deus esteja no meio de nós, para que a sua comunhão permaneça, para que nós continuemos sendo edificados e crescendo na graça, precisamos nos esforçarmos para nos manter separados de tudo aquilo que não agrada a Deus. Deus manda o profeta chamar a atenção do povo para ele, para atentarem para a estrutura do templo. Em outras palavras, Deus está dizendo: fale ao povo que eles prestem atenção que o templo é santo e que eu só habito em lugar santo. Irmãos, estrutura fala de quê? Estrutura fala da base. Então, outra lição que tiramos daqui, a base do crente é a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus, seja a palavra revelada, que é a pedra fundamental, ou a palavra escrita que temos conosco. A exortação aqui que a nós é dada é: temos que dar total atenção à palavra, pois é ela a bússola, a nossa regra de fé e prática. É nela que temos a revelação de que somos templos de Deus e, como vimos, Deus só habita em templo santo. Então, que possamos buscar a nos santificar e a nos purificar a cada dia. Por último, a questão do serviço sacerdotal no templo, que é o outro ponto a ser destacado aqui no nosso segundo tópico. Nós temos aqui a revelação sobre o exercício do sacerdote no templo. A linguagem desse terceiro subtópico é a mensagem falada em todo o tópico 2, ou seja, o que será abordado aqui é sobre o princípio da santidade. Só que agora vai mirar a conduta dos sacerdotes e levitas, a santificação dos utensílios que seriam usados no templo e da oferta que os sacerdotes e levitas tinham que trazer diante de Deus como sacrifício pelos seus pecados. Lendo os textos referência desse terceiro subtópico, nós vamos ver que são várias instruções referentes à atuação dos sacerdotes e levitas. E em todos eles é destacado a indispensabilidade de tudo que eles fizessem. Teriam que fazer pelo princípio da santidade. Aqui nós vemos que Deus mostra a condição deles antes e como Deus os queria depois. Antes eles viviam corrompidamente, fazendo o povo prevaricar, desviando-se do caminho do Senhor. Agora, Deus diz, quando tudo for restaurado, eles precisavam atuar pelo princípio da santidade. Os serviços, as ações, as suas atitudes, os seus procedimentos, tudo deveria ser norteado pelo princípio da santidade. Para nós não é diferente, irmãos. Meus irmãos, o livro de Jeremias já nos alerta
Maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Deus sempre exigiu que houvesse santidade no que fosse feito para Ele. Entre os muitos princípios que norteiam a vida de quem vai executar algo na obra de Deus, tem de haver o amor, a dedicação e o zelo. Tudo isso, assim como uma vida pautada no princípio da santidade, é indispensável para quem quer passar a eternidade com Deus. Por último, nós temos aqui o nosso terceiro tópico, a visão e o ensino para a igreja. Esse terceiro tópico, meu querido, já é uma conclusão de tudo que nós falamos aqui. Então, nós vamos aqui tirar lições preciosas, né? Ou vamos continuar tirando lições preciosas do que já viemos falando até este momento. Então, nós vamos apresentar os avisos e ensinos para a igreja. Meus irmãos, aqui nós temos Paulo falando em Romanos capítulo 15, o versículo 4, e 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 11. Romanos 15 e o versículo 4, Paulo diz: portanto, tudo que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. E 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 11, ele repete, fala algo semelhante. Ora, tudo isso me sobreveio como figuras, e estão escritas para o aviso nosso, para quem já são chegados o fim dos séculos. Então, meu amado, nesse terceiro tópico, teremos mais algumas lições que vai nos trazer aprendizado. Como vai dizer a nossa revista, em pormenores, estas lições, ela vem por meio dos princípios e ordenanças que Deus dá a nós. E do nosso cuidado no executar tudo isso, sendo santo, como já falamos no tópico passado, dando a devida importância a essas instruções para executá-las com uma mordomia fiel que venha agradar a Deus. O primeiro aviso, o ensino que tiramos desse tópico é concernente a Jesus como sumo sacerdote. Jesus como sumo sacerdote é o nosso referencial perfeito. Nele não houve pecado, ele é o eterno, ofereceu um único e perfeito sacrifício, fazendo-se mediador de uma nova aliança, aliança essa que não precisa de sumo sacerdote, porque Cristo é o sumo sacerdote, o único sumo sacerdote e o único, e ainda ele é o nosso mediador com Deus. E por pertencermos a Cristo, nós somos reconhecidos também como sacerdócio santo. E os sacrifícios que oferecemos são sacrifícios espirituais. É exatamente a nossa mordomia, a nossa fiel mordomia a Deus. Ou seja, essa mordomia, dentro do nosso 3.2 aqui, é a importância do serviço que prestamos a Deus com amor, com zelo e total dedicação. Como eu já disse no subtópico 3 do nosso segundo tópico, que são
características indispensáveis àqueles que querem passar a eternidade com Deus. Esta é uma lei de responsabilidade pessoal. Podemos até ser elevado a uma posição ou aceitarmos um cargo. Porém, antes temos que fazer uma introspectiva da nossa vida, porque se tomarmos posse de alguma coisa para executar isso ou aquilo na obra de Deus, temos que fazer até o fim. Eu sou da opinião que se foi Deus que me deu, então eu devo ir até o fim. Passe pelo que passar. Só entrego quando Deus me pedir novamente, pedir de volta. No caso, eu defino aqui Deus me dando ou Deus me tirando através da pessoa do meu líder, do meu pastor. O meu pastor me procura, me confia um cargo, uma obra, uma missão. Então eu vou fazer o quê? Se eu pegar, eu tenho que ir até o fim, pois só Ele é quem vai me tirar novamente o que foi me dado para fazer. Eu não posso largar, a não ser que eu esteja fazendo relaxadamente, de maneira relaxada. Nós temos que aprender que, como discípulos de Cristo, temos que executar a missão que Deus nos dá com total dedicação, procurando cumprir bem o ministério, como está aí no nosso 3.3. Eu creio que esse cumprir bem o ministério é percorrer pelos mesmos caminhos que acabamos de relacionar acima. Este foi o conselho que Paulo deu a Arquipos e, semelhantemente, ele falou mesmo a Timóteo: cumpre a boa obra de um evangelista. O próprio apóstolo Paulo é exemplo do que é cumprir bem o ministério. Segundo o exemplo de Paulo, observamos que o cumprir bem o ministério é um andar firme e constante, do começo ao fim, com fidelidade e com compromisso. O sangue pode estar dando na canela, mas eu vou perseverar até o fim. Meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos desperte para cultivarmos um relacionamento com Deus e um serviço conforme a sua vontade. E que façamos isso no tempo que temos, até que Jesus volte, e assim estaremos para sempre desfrutando da presença de Deus e servindo com zelo, com amor e total dedicação, seja nos cultos, seja nos templos ou em uma vida diária de adoração. Neste terceiro tópico, nós aprendemos os princípios da ordem: santidade, relevância, instruções para executar ou para a execução do serviço religioso. E tantos outros são plenamente aplicáveis à vida de atividade da igreja. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. E não se esqueça, meu amado, deixe aí o seu like, comente o vídeo se você gostou, comente aí o que você achou, qual foi o tópico que mais te chamou a atenção. E se você gostou, compartilhe com tantos você puder compartilhar. E se você veio até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ajude o nosso canal a crescer, porque eu tenho certeza que quanto mais inscritos tivermos,
mas essa palavra chegará mais longe ainda. Por mais simples que seja, eu sei, ela tem a unção de Deus operando no coração de todos aqueles que vão dando ouvido a ela. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima.